Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém, queridos. Abra sua Bíblia conosco. 2 aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14 ao verso 17. Glória a Deus por aqui chegar. Tivemos alguns contratempos. Já fazia uns 3 anos que eu não vinha para cá. Acabei me perdendo aqui. Fui quase parar em Piracicaba. Mas nós pegamos ali um retorno e voltemos para cá, para a glória de Deus. Morei aqui por 2 anos, queridos. Já estava falando o mesmo que vocês, puxando o R para tudo quanto é lado. Quem achou 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz amém. Todos acharam? Amém. Quero glorificar a Deus pela vida do presbítero Emerson. Creio eu que não foi pela amizade que eu aqui cheguei. É bem na verdade que outro pregador estaria aqui hoje. No entanto, existiu uma ponte lá em Itu que passou o meu contato para o presbítero Emerson. E aqui nós estamos para a glória de Jesus. Quero agradecer ao pastor Anderson por toda essa confiança de nos convocarmos, nos chamarmos para aqui estar ministrando a sua igreja para a glória de Deus. Estamos aqui debaixo de uma liderança. Vir aqui pelo beneplácito do meu pastor também. Tenho pastor, embora sou pastor, tenho pastor, sou da igreja Brasil para Cristo. Somos da cidade de Itu para a glória de Jesus. A Bíblia está escrito assim: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos faz triunfar, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós não somos para com Deus o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Porém, quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus você diz amém. Pode tomar o seu assento, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Querido, se fosse dar um tema a esta mensagem, seria mais ou menos assim: fazendo missões bem cheiroso. Repita para a pessoa que está do seu lado: você gosta de perfume? Fala com voz de autoridade, voz de profeta. Você gosta de perfume, querido? Eita glória, você está aí? Maravilhas. O que essa pessoa te respondeu, querido? Claro que gosto. Mas esse perfume que aqui vamos falar não é o perfume da Avon. Misericórdia. Como diz Marcos Feliciano, perdoa ele se ele estiver usando. Nós não vamos falar aqui da Boticário, muito pelo contrário. Nós vamos falar aqui sobre o bom perfume da palavra de Deus. E a essência aromática que existe contido dentro da palavra de Deus, querido, tem um poder sobrenatural, incomensurável. Não dá para se imaginar o que acontece ou pode acontecer com uma pessoa que, embora esteja nas garras de Satanás, mas quando se ouve a palavra de Deus, quando ela sente o perfume bom, perfeito e agradável da palavra de Deus, não dá para se imaginar o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa dessa, meu irmão.
É Charles Spurgeon que disse: ainda o mundo está para conhecer o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa cheia da palavra de Deus. Então dá para se imaginar o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa que se entrega ao perfume da palavra de Deus. Agora repita para essa pessoa que está do seu lado, cutuca ela aí, irmão. Dá uma cutucada nele aí, vê se ele não está dormindo. Fala para ele: você gosta de perfume? Você vai sair daqui hoje perfumado pela palavra de Deus. Aleluias. Eu já vi que tem gente que aqui é perfumado para a glória de Jesus. Queridos, o texto que ora acabamos de ler trata-se da vida, um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo não foi nada fácil. Nós sabemos que fazer missões é muito mais do que um trabalho físico. Embora você veja um pastor fazendo a obra de Deus e acha que ele estando parado na sua casa, ele não tem problema, ele não está fazendo absolutamente nada, é engano nosso. Porque na mente desse pastor, na mente desse missionário, ocorrem muitos pensamentos. Prioritariamente é com você. Se você está bem, se você está ótimo em suas emoções, se você vai para o culto hoje, porque um culto pode reverter toda a situação. Tomé faltou num culto, ele perdeu a bênção. Tomé faltou em um culto, ele perdeu a bênção. Foi o suficiente para ele perder a bênção e ficar duvidando por aí afora. Então um culto pode reverter toda a nossa história, pode reverter toda a nossa vida, que vai repercutir toda a nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação sem tamanho com as pessoas de Corinto. Embora eram pessoas belicamente capacitadas, e no sentido espiritual da coisa, embora eram pessoas que tinham dons, embora eram pessoas que conheciam, embora eram pessoas que entendiam bem, essas pessoas que entendem bem, ela tem uma tendência a ir além no conhecimento e se esfriarem na espiritualidade da coisa. Você lembra, por exemplo, dos fariseus? Os fariseus eram pessoas que conheciam 610 leis. No entanto, foram pessoas que deixaram a espiritualidade do texto de lado e ficaram simplesmente com a religiosidade. E a religiosidade, no seu pé da letra, ela pode matar. Se você não é equilibrado na espiritualidade com a religiosidade, você pode morrer na fé. Você pode, mesmo acreditando em Deus, sendo religioso, você pode, até mesmo acreditando em Deus, sendo religioso, você pode se perder na fé. Porque embora você creia em Deus, e mesmo diante da morte, creio que existe um pastor, por exemplo, que fazia a obra de Deus, mas fazia de maneira errada. Fazendo de maneira errada, uma vez, um traficante chegou para ele, ele diz: hoje você vai morrer. E ele, com sua religiosidade, ele dizia: isso aí não tem poder contra a minha vida, isso aí não tem poder contra mim, eu sou servo de Deus, eu acredito em Deus. E o traficante, deu um tiro. E aquele pastor, ele começou a indagar: mas cadê Deus nessa história? Ele servia a Deus de maneira errada. Ele servia a Deus simplesmente com religiosidade. E servir a Deus apenas sendo religioso, apenas acreditando que um terno pode me salvar, apenas acreditando que uma veste
pode me salvar. Isso está de fato errado, mas não é isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. O que nós vamos tratar aqui nessa noite está no texto a qual nós lemos. Se a gente decorda, irmão, a gente vai até as 10 da noite aqui nessa noite, mas não é o que Deus tem para nós aqui. Mas o que nós queremos falar nessa noite é sobre o apóstolo Paulo lutando constantemente contra falsos mestres e filósofos da sua época, que traziam uma mensagem degradada, misturada com paganismo e ao mesmo tempo com uma tradição judaica. Mas ao longo dos séculos, a serpente sussurra promessas suaves ao coração dos homens e das mulheres, para que desobedeçam, se iludam e até mesmo rejeitam a Deus, para que sirvam a Satanás. Paulo então decide lutar constantemente contra essas pessoas e pregando uma mensagem misturada com o verdadeiro evangelho, com a fragrância do verdadeiro evangelho. Então ele não tinha uma tarefa fácil, seria uma tarefa difícil, porque esses homens misturavam com o paganismo e ao mesmo tempo com uma tradição judaica. Eles traziam essa mensagem degradada. Essa mensagem, ela acabava iludindo os coríntios, trazendo eles para eles e não para Cristo, irmão. O que eu acho interessante é que tudo que é adulterado perde o seu poder original. Repita para essa pessoa que está do seu lado: tudo que é adulterado perde o seu poder original. Por isso, não se perca na fé, querido. Não se venda. Daqui a pouco nós entraremos mais nesse assunto de se vender. Mas aqui o apóstolo Paulo tem uma tarefa complicada. Ele está em Corinto, em Troade. Ele está fazendo a obra missionária, fazendo missões. O que eu acho interessante é que no versículo 12, por exemplo, ele chega a mencionar: ora, quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha só a tarefa do apóstolo Paulo, fazendo missões, fazendo a obra. Todo missionário quer um pouquinho de reconhecimento. Todo missionário, quando chega em uma cidade, quando chega em um local, quando chega em uma casa, ele quer um pouquinho de reconhecimento. Quer um copo d'água, por exemplo, quer um café, por exemplo, quer ser bem recepcionado, por exemplo. E para o caso do apóstolo Paulo, foi-se aberta uma porta no Senhor. Ele diz, mas ele não teve tranquilidade no coração. Por quê? Porque ele não viu ali alguém. Então aqui o apóstolo Paulo já está deixando uma lição de suma importância para nós. Oportunidades não devem ser melhor do que amizades. Quem valoriza oportunidade mais do que amizade, está com já uma tendência para o lado errado da coisa. Já está escambando-se para o degradamento da mensagem do evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo não sente uma tranquilidade com essa porta que se abre, justamente pela falta de um amigo, pela falta de Tito. Então não troque uma oportunidade por uma amizade, porque bem na verdade, as oportunidades só aparecem pela amizade. Eu acredito que você chegou aqui porque alguém pregou para você. Eu acredito que você só chegou aqui porque alguém orou por você. Eu só acredito que você chegou aqui porque alguém trouxe você aqui. Alguém te buscou, alguém te ajudou, alguém pregou para você, alguém te trouxe, alguém te forneceu uma passagem, alguém foi uma ponte para você chegar até aqui. Por isso,
nesse momento agora, eu gostaria que você levantasse a sua mão e expressasse um louvor ao Senhor seu Deus, em agradecimento por essa amizade que Deus colocou no seu caminho. E eu profetizo, meu querido, que Deus não vai colocar pessoas erradas no seu caminho, vai colocar pontes, vai colocar verdadeiras amizades, que vai surgir na sua vida só oportunidades. Assim eu profetizo sobre a sua vida. Então abraça essa profecia com o braço da fé, toma posse dessa palavra, porque vai acontecer na sua vida. E eu profetizo, irmão, se você está desempregado, alguém está mencionando o seu nome, alguém está mencionando o seu telefone, alguém está sendo ponte para você nessa noite. Eu profetizo que o telefone toca, a porta se abre, mas não esqueça da amizade. A amizade é muito mais do que as oportunidades, é muito mais. Então o apóstolo Paulo deixa para nós esse ensinamento, essa lição, que é princípio, deve ser princípio para a nossa vida ministerial. Reconhecer as pessoas que foram pontes, que foram um canal de bênção na sua vida. Aleluias. Eu olho para a vida do nosso presbítero Emerson, por exemplo, e vejo um tremendo progresso. Contei um pedacinho do seu testemunho para o meu irmão, e ele ficou de boca aberta. Eu não acredito, pois acredite, Deus faz assim, e muito mais além. Você quer? Só basta dizer que quer. O Espírito Santo está registrando. Então aqui o apóstolo Paulo, ele tem essa tendência para o lado sincero. Ele não quer inverter os valores, porque o valor principal é esse: primeiro o amigo, depois as oportunidades. Primeiro você precisa ganhar a sua família. Primeiro você precisa fazer com que a sua família esteja salva, bem, saudável, tranquila, em paz. E assim você procura as oportunidades, porque as oportunidades vêm de uma vida tranquila, irmão. Pode ter certeza que você estando em paz com a sua família, você sai para a rua flutuando, você sai para a rua nos ares, você sai para a rua contente, alegre. Vai estar tudo certo na sua vida, no nome de Jesus. Estando certo na sua casa, lá fora vai também dar certo no nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele entra em algumas questões. Ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos faz triunfar. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos faz triunfar. Então do verso 12 ao verso 14 existe uma narrativa deprimente. Uma oportunidade que se abriu, mas um amigo que não esteve presente. Então houve uma narrativa deprimente. Se perdeu uma porta se abriu e se perdeu. Há uma narrativa deprimente, mas o apóstolo Paulo, ele sai com muita facilidade dessa narrativa deprimente para um hino de vitória ao Senhor, seu Deus. E aqui eu entendi que o apóstolo Paulo, irmão, ele dava graças a Deus nos dias sem graça. Em dias que não tem graça, não tem muita alegria, não está favorável esse dia, não está sendo feliz, estamos na contramão da vida, não está dando certo as coisas. Sou servo de Deus, estou fazendo a obra, estou orando, estou jejuando, a coisa não anda, mas nem na telecena eu estou conseguindo, mas nem em alguns joguinhos eu estou conseguindo, nada está dando certo, está tudo escambando para o errado. O apóstolo Paulo, mesmo nessas circunstâncias, ele conseguia tirar
um momento de adoração ao Senhor, seu Deus. Então Paulo sai de uma narrativa deprimente para um hino de vitória ao Senhor, seu Deus. Eu profetizo sobre você. Agora, quem tem mão para levantar? No nome de Jesus, receba essa profecia sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você que nada será tão deprimente que impedirá você de romper um hino de vitória ao Senhor, seu Deus. Eu profetizo que a doença não vai impedir você de adorar. Eu profetizo que a dificuldade financeira não vai ser impedimento para você adorar. Eu profetizo sobre a sua vida que a intranquilidade, que a falta de paz, a ausência de paz, doenças da alma como ansiedade, não será capaz de impedir a você de adorar a Deus, de se levantar das cinzas e adorar ao Senhor seu Deus. Eu profetizo sobre essa igreja que nada será tão capaz de impedir o louvor, a adoração dela, de atravessar as estrelas e chegar nos céus de glória e adoração ao Senhor nosso Deus. Toma posse dessa palavra, que nada será tão perigoso para você mais, irmão. Você crê assim no nome de Jesus? Não é cultuar ao sofrimento, não é esboçar uma atitude irresponsável, porque às vezes uma pessoa que adora no momento da dor, adora no momento da perca, parece uma pessoa irresponsável, é imaturo, está louco da cabeça. Não é uma atitude irresponsável, mas é desenvolver uma fé inabalável. O apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção, que no momento da vitória, eu adoro, mas no momento depressivo, eu também adoro, eu também louvo, eu também glorifico. Por quê? Porque em Cristo, sempre vamos triunfar. Isso diz o apóstolo Paulo. Olha só o texto que ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Então, amados, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Creia que sempre você vai ser conduzido em triunfo. Pode estar passando pelo vale de Baca, sempre você vai estar passando com Cristo em triunfo. Em Cristo, estando em Cristo, sempre triunfaremos, meu querido. Agora, pastor, como é que eu vou estar em Cristo? Ele deixa para nós uma recomendação: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, olha só o valor do texto, o peso do texto. Ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir o que você quiser. Mas pastor, eu estou passando por dificuldade, está em Cristo, peça para Ele te tirar. Olha aí o segredo. Pastor, eu estou orando por alguém e ela está cada vez pior. Está em Cristo. A palavra dele reflete na sua boca, expressa-se na sua boca, profetiza, e essa pessoa vai sair dessa, vai sair da prisão, vai sair do mundo da prostituição, vai sair dos vícios, vai sair das ruas e vai vir para cá adorar junto com você. Vai sair dessa, porque se vós estiveres em Cristo e as palavras dele estiverem na sua boca, você pode pedir tudo o que condiz com a vontade dele, que vai acontecer aqui na terra, querido. Então aqui na terra pode ter maremoto, pode ter terremoto, pode vir a terceira guerra mundial, querido. O mundo já se fala por aí de terceira guerra mundial. É rumores,
mas pode haver guerra mundial, terceira guerra mundial, pode haver. No entanto, se você estiver em Cristo, se nós estamos em Cristo, sempre triunfaremos. Pode jogar míssil no Brasil, pode jogar míssil aqui nessa noite. Se a gente morrer, a gente vai para um lugar melhor, queridão. O Salmo 46 é que deixa isso bem claro para nós. Olha só o que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pode estar tudo ao contrário aqui, lá em cima está tudo normal, irmão. A Bíblia diz em Isaías 6, Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías expressando dessa forma: no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, seu séquito enchia todo o templo. Então primeiro Isaías está relatando sobre uma morte, e há quem diga que esse rei Uzias era parente de Isaías. Então há um parente que morreu, que faleceu, ou seja, Isaías está em luto, porque um rei morreu. Se alguém da nossa família morre, a gente não fica feliz, irmão, principalmente quando essa pessoa é uma ponte para o nosso sucesso. O rei Uzias, sendo rei, Isaías tinha um acesso facilitado, porque antigamente era assim: se fulano de tal é rei e é meu primo, é meu parente, opa, ninguém me barra, eu vou onde eu quero, o acesso está liberado. Então Isaías teve uma perca, estava em luto, estava com tristeza, estava em guerra. Por quê? Porque um rei faleceu na terra. Está tudo anormal aqui, mas de repente Deus abre a visão espiritual de Isaías, e ele contempla os céus abertos. Há um rei lá em cima, que está sentado, irmão, está tranquilo, está em paz, está tudo bem lá em cima. Não tem maremoto lá, não tem choro lá, não estou vendo ninguém chorando lá em cima. Deus está mostrando para Isaías: está em guerra aí, aqui está favorável, aqui está tudo bem, aqui a gente está em paz. Está em luto aí, aqui a gente está em cântico. Por quê? Quem acredita em Deus, mesmo em momentos de luto, Deus é capaz de consolá-lo. Deus é capaz de dizer para essa pessoa o quê? Você pode estar em luto, mas no céu está tudo bem. E se no céu está tudo bem, profetiza que aí embaixo vai ficar melhor. Profetiza que aí embaixo vai ter alegria. Ora que melhora, ora que a coisa muda de figura, ora que o patrão melhora, ora que a empresa melhora, ora que a cidade melhora, os governadores melhoram. Mas é ladrão, mas não interessa. A oração é muito mais poderosa, queridos. Abraçuri cantora raia súria. Deus está falando conosco aqui nessa noite. E se a gente quer ser bem perfumado, temos que acreditar nessa profecia, nessa palavra. Mas vamos caminhar. O apóstolo Paulo, ele diz: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só que interessante. E ainda não esquecendo, mas deixando um ponto de parênteses para nós aqui nessa noite. Em Cristo
a gente entra nos vales, na certeza de que vamos sair deles vitoriosos. Você toma posse dessa palavra, querido? Não vim aqui profetizar vale, não vim aqui profetizar dificuldade, deserto. Eu vim aqui profetizar a porta nesse deserto. Eu vim aqui profetizar que não existe ossos secos, que Deus não possa trazer carne, que Deus não possa trazer nervos, que Deus não possa trazer o seu espírito. Eu vim aqui profetizar missões. Eu vim aqui profetizar que você faça missões de forma agradável. Eu vim aqui profetizar sobre essa igreja, sobre esse povo, que a missão dessa igreja será agradável, será perfumada, terá no nome de Jesus o efeito necessário que ela está necessitando. Toma posse dessa palavra, pois ela vem do céu. Toma posse desse perfume, toma posse dessa mensagem, toma posse. Esse perfume nessa noite vai ser inalado pelos seus ouvidos, a ponto dos seus lábios saírem fragrâncias convencedoras do Espírito Santo de Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Em Cristo, o sucesso é constante e vai sempre nos conduzir em triunfo. Ninguém poderá resistir. Eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre esta igreja, sobre esta obra. Ninguém poderá resistir. Ninguém poderá resistir. Covid-19 não vai resistir. Enfermidades não vai resistir. No nome de Jesus. Falta de dinheiro, então, não vai resistir. Deus está mandando, Deus está enviando, Deus está tirando de alguém e mandando para cá. Oh glórias, eu tomo posse nessa noite sobre essa profecia, que Deus vai levantar alguém para abençoar. Deus está levantando pessoas para abençoar. Deus está capacitando pessoas para abençoar. Deus está capacitando com empresas. Ai meu Deus do céu. Deus está levantando empresários aqui nessa noite, irmão. Toma posse dessa mensagem, toma posse dessa palavra. Ah, mas esse pregador só prega vitória, só prega bênção. Você quer que eu pregue deserto para você, irmão? Você quer que eu pregue inferno para você? Você tem que tomar posse das vitórias que a Bíblia nos relata. Se você está em Cristo, está tudo bem, está vivendo a palavra, você tem que tomar posse da vitória do céu, das vitórias que Deus declarou para nós ali na cruz do Calvário. O sofrimento, Ele já sofreu por nós. Então toma posse do dinheiro que Deus está mandando para você, querido. Toma posse do recurso que Deus está mandando para você. Toma posse da nova economia que Deus está mandando para você. Toma posse das novas oportunidades. Pastor, eu estou num serviço, mas eu ganho só 1.500. Toma posse. Toma posse de 3.000, toma posse de uma nova oportunidade, toma posse dessa porta que está se abrindo para você. Toma posse, vai com confiança, mas eu não quero trocar o certo pelo duvidoso. Deus está falando aqui já, vai com confiança, abraça essa porta, abraça essa oportunidade, vai com toda a confiança, é Deus no negócio, abraça ela, toma posse, pois vem do céu. Em Cristo sempre triunfaremos. Pastora, mas eu estou sendo obrigado a dar um passo atrás. Quem geralmente dá um passo atrás, irmão, vai com os dois para cima. Quem geralmente dá um passo atrás, sempre quer dar um avanço maior. Então, meu querido, em Cristo, esse passo para trás vai redundar em 1 quilômetro para frente, em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa registrado para nós o seguinte: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu pude entender primeiramente
que perfume tem as suas características. A primeira característica do perfume é que ele é precioso. Perfume que não tem preço não é tão bom para ser usado. Pastora, mas eu uso um de R$30 e cheira bem. Maravilha, glória a Deus. É que você não transpira como eu. Se transpirar como eu, queridão, você precisa de um boticário, você precisa de um perfume melhor. Então para mim eu tenho que pagar 200. Por quê? Perfume é caro mesmo, irmão. Porque é bom, coisa boa tem valor. Então você carrega algo de precioso dentro de você. O fato de você conhecer a Cristo, há algo precioso dentro da gente. E a gente não pode compartilhar com qualquer um, com porcos, pessoas bêbadas, não pode ouvir desse valor. Mas pessoas em sã consciência, lá no seu trabalho, por exemplo, pessoas querem ouvir, pessoas querem ser transformadas, pessoas querem ser libertas, pessoas precisam desse perfume que está em você, pessoas precisam inalar esse perfume que existe dentro da gente, porque na maioria das vezes, o que sai da gente não é o perfume da Bíblia, não é a Bíblia que sai, mas é outras coisas que saem, é palavras enganadoras, é palavras de Satanás. Mas eu profetizo nessa noite, que há um perfume liberado sobre nós aqui nessa noite, está sendo liberado. Pastor, mas tem preço? É de graça, queridão. Abraça esse perfume, inala ele pelos seus ouvidos hoje. Acende-se a sua fé nessa noite com esse perfume e saia inalando ele pelas ruas, e no nome de Jesus exala ele no seu emprego, exala ele na sua casa. O seu filho será uma bênção se ele inalar esse perfume, o seu filho será uma vitória na vida dele se ele inalar esse perfume que existe dentro da sua boca. O perfume é precioso. O perfume também gera-se uma confiança, traz uma certa confiança e sucesso. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista, você vai na casa de alguém, vai fazer uma visita na casa de alguém, você vai sem passar um perfuminho, passar um perfume, né, Margareta? Passar um boticário. Eu gosto da boticário. Se alguém conhece algo mais caro aí, você fica com esse. Mas você passa um perfuminho. Uma vez eu cheguei na igreja, meu pastor me abraçou. Eita, rapaz cheiroso. Eu tinha passado aquele perfume da Boticário, um Egeu laranja. Eu tinha passado até umas horas na roupa. O pastor me abraçou e falou: eita, rapaz, ele me abraçou com força. Sabe o que é isso, irmão? Perfume, ele transforma a pessoa em agradável. As pessoas querem estar perto de você, não por conta do perfume, mas porque você está cheiroso. E às vezes isso pode trazer uma certa confusão em nós, pelo fato de estarmos perfumados com a mensagem convencedora do Espírito Santo de Deus. Às vezes o valor, a recompensa, a conveniência, acaba a gente recebendo, quando na verdade o reconhecimento deveria ser para Deus. Então isso acaba trazendo uma certa confusão na nossa mente. Puta, mas fulano prega demais. Puxa vida, mas fulana prega pra caramba. Mas fulano, nossa meu, eu queria ser aquele camarada. Puxa vida, profetiza que é uma bênção. Então as pessoas não prezam o dom, preza você. É você que vale, quando na verdade é Deus que merece todo o valor, é Deus que merece toda a honra. Mas é o perfume, é a mensagem, é a palavra que fez isso com a gente. A gente ouviu que Deus poderia mudar, e a gente foi mudado, a gente foi transformado pela mensagem, pela palavra, pelo perfume. O perfume transformou a gente, queridos. Então existe uma certa confiança, por exemplo, quando você vai evangelizar alguém,
Existe uma certa confiança. Não, o pastor fulano de tal falou que ganhou tantas almas. Não, o pastor fulano de tal falou que ganhou tantas almas só falando isso. Então você vai com uma certa confiança. Então eu profetizo sobre você, querido. Se você está profetizando sobre a vida de alguém, vai com confiança. Você tem a mensagem, o perfume está em você. Existe a mensagem dentro de você. Profetiza sobre ele, prega para ele, que ele vai mudar, ela vai mudar. O perfume vai ser inalado, essa pessoa vai ser transformada, assim como você foi transformado. Então, além de trazer uma certa confiança e um sucesso, ele também é atraente. Ao invés de distanciar as pessoas, vai atrair. Então, quando a gente decide a meditar de dia e de noite, queridão, nisso aqui, você transforma-se numa pessoa atraente. As pessoas querem estar perto de pessoas que conhecem a Bíblia. Puxa vida, mas aquele camarada traz um ensinamento tão gostoso, tem uma mente tão fértil. Quando ele prega, eu não consigo prestar atenção em outra coisa a não ser na mensagem. Eu profetizo sobre você, sobre essa igreja, pastor, língua de erudito. Eu profetizo que quando você pregar para alguém, Deus vai assinar, assim como o escritor assina, assim como o escritor escreve, Deus vai pregar no seu lugar, querido. Assim como é a destra de um escritor, Deus vai te usar, Deus vai capacitar seus lábios, Deus vai capacitar sua boca, Deus vai te dar, no nome de Jesus, uma língua de erudito, a erudição do céu. Eu profetizo sobre essa igreja. Deus vai levantar pregador, Deus vai levantar pregadora, Deus vai levantar missionário, Deus vai levantar missionária com a unção convencedora do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre essa igreja que no nome de Jesus você vai pregar e as pessoas vão aceitar para a glória de Deus. Você toma posse dessa palavra, meu querido? Deixa o Espírito Santo te ungir nessa noite. Deixa ele te ungir com a fragrância do conhecimento verdadeiro e divino de Cristo nessa noite. No nome de Jesus, eu profetizo sobre você, meu irmão, que no nome de Jesus, assim como o amor de Cristo, pelo Espírito Santo, está derramado em nossos corações, assim você vai refletir desse amor para as pessoas, e até mesmo sem palavras você vai ganhar ela. Você crê? Porque tem pessoas que ganham sem palavra, não precisa pregar, a pessoa vive a Bíblia com a vida, então a vida dela vai ganhar pessoas. Eu profetizo sobre você isso. Com a sua vida você vai ganhar vidas. Com a sua vida você vai ganhar vidas. Se você viver o texto, se você viver a Bíblia, você vai ganhar vidas. Sua casa será liberta, a sua família será transformada. Eu profetizo sobre você que na sua casa haverá só um único perfume, só um único conhecimento, e o conhecimento de Cristo será o suficiente para estar dentro da sua casa. No nome de Jesus, lá dentro da sua casa não vai ter alguém crente e outra pessoa maconheira. Lá dentro da sua casa não vai ter alguém crente e outra pessoa. Lá dentro da sua casa não vai ter alguém crente e outra pessoa que desconhece a Jesus. Lá só vai haver um perfume para a glória de Deus. Assim eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. Só para encerrar, meu querido, Paulo aqui, ele deixa claro uma coisa: a gente é o bom perfume de Cristo. A nossa vida é o bom perfume de Cristo. Se você vive a palavra de Deus, você está sendo o perfume de Cristo. Mas eu não sei pregar, pastor. Viva a Bíblia. Ame sem ser amado, que você vai estar vivendo a Bíblia. Então
você vai estar exalando o conhecimento de Cristo, até mesmo sem falar, até mesmo sem saber pregar. E Paulo relatando isso, existe uma certa tradição em Roma. Essa tradição, ela continha o seguinte: que quando os soldados romanos saíam para a batalha e vencia os seus oponentes, eles traziam os derrotados para dentro de Roma. Havia uma entrada triunfal em Roma. Havia o general ia na frente, o general indo na frente do general ia o sacerdote com essências aromáticas, ele ia fazendo fumaça. Essa fumaça exalava um cheiro agradável para quem obteve a vitória sobre os seus adversários, um cheiro desagradável para aqueles que foram derrotados. Então Cristo veio ao mundo como general, obteve vitória sobre você. A gente se rendeu, a gente veio para Cristo, a gente anunciou a paz. Eu quero Jesus. A gente anunciou, a gente se rendeu. O mesmo evangelho que é vida para uns, é decreto de mortes para outros. Então, se isso aqui exala um cheiro de vitória para você, para outros exala um cheiro de morte. Porque para muitos a cruz de Cristo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para nós é vitória garantida. Isso aqui que a gente faz é loucura para muitos, é cheiro de morte para muitos, mas para a gente, meu irmão, é cheiro de vida, é cheiro de céu, é cheiro de anjo, é cheiro de cânticos, é cheiro de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então lá é tudo maravilhoso. Para nós é cheiro de vida para vida, para muitos é cheiro de morte para morte. Então o apóstolo Paulo tinha isso em mente, e ele continua relatando, ele continua dizendo: porque nós não estamos como outros tantos, mercadejando. Guarda essa palavra, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, aqui falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Há um texto em Amós, por exemplo, que vai deixar bem claro para nós o texto que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo que há muitos que queriam mercadejar a palavra, e o mercadejar aqui é fazer mercadejo. Esse mercadejo vem de mercado, fazer mercado com a palavra, vender para o seu bel prazer, para o seu custo, para custear a sua vida. Então Paulo aqui está declarando que ele foi sincero com Corinto, mas há muitos filósofos, de maneira inteligente, estão vindo com uma retórica inteligente contra vocês, querendo tirar de vocês o custo para eles, querendo viver uma vida boa acerca da palavra mercadejada. Só que na verdade, a essência da palavra, não existia o poder do céu. A palavra que eles traziam para os coríntios era simplesmente para eles viverem bem, para terem uma vida economicamente melhor, para terem uma vida boa, uma vida financeira melhor, para que eles pudessem oferecer para os filósofos uma vida melhor. E lá em Amós capítulo 8, por exemplo, em versículo 4, Amós ele diz o seguinte: ouve isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo. Guarda isso, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Olha só o que ele diz mais ainda: para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandália.
em vendermos o refúgio do trigo. Então a intenção dos mercadejantes da época de Amós não era que o povo comprasse coisa original e coisa boa e pagasse um bom preço. A questão é que você me dá ciclo e eu diminua o efa. Eu quero ciclo, mas eu vou diminuir o efa. Diminuindo o efa e aumentando o ciclo. Sabe o que é isso? Diminuindo o produto e aumentando o valor. Diminuindo o produto e aumentando o valor. A qualidade do produto era péssima, o valor era alto, abusivo. Isso aqui, irmão, trazendo para o que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre mercadejar a palavra, é trazer uma palavra qualquer para obter-se um lucro, é trazer-se uma palavra de vitória apenas, de bênção apenas. Você não vai ter dificuldades na sua vida. É claro que a gente vai ter dificuldades, mas em Cristo sempre triunfaremos. Em Cristo sempre sairemos dos vales. E se não sairmos do vale, morrermos no vale, a gente vai para um lugar melhor. Mas não, os camaradas não pregavam isso. Não pregava a cruz, não pregava Cristo, não pregava arrependimento, não pregava essas coisas. Os camaradas pregavam traziam uma mensagem para que o povo viesse a seu bel prazer, para que o povo viesse ao seu favor, se rendessem aos seus pés. Então eles estavam mercadejando a palavra para viver bem, diminuindo o efa, aumentando o trigo, dando o pior do produto e aumentando o valor no produto. Então toma cuidado, queridão. Você tem uma igreja para se congregar, você tem um pastor a prestar continência, você tem um ministério responsável, mas por aí afora há muitos que já fugiram do caminho da cruz. Há muitos que estão obtendo métodos para obter resultados. E Deus não unge métodos, Ele unge pessoas. Deus capacita pessoas para a gente orar e Deus fazer acontecer na vida das pessoas. Então métodos, colocar métodos sobre a palavra para que eu ganhe mais, para que eu obtenha lucro sobre a minha pregação, está errado, está completamente errado. Estou mercadejando a palavra. Colocar valor na mensagem, estou mercadejando a palavra, estou me vendendo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele entra num assunto muito delicado, irmão, muito delicado. E essa delicadeza do texto me leva também para a gente encerrar. Eu sei que talvez o cansaço seu nos impede nessa noite de ouvirmos isso aqui, mas isso aqui tem uma riqueza, irmão. Se você ler na sua casa, você vai repregar essa mensagem de uma forma mais poderosa. Lá em Juízes, por exemplo, capítulo 17, versículo 1, há um jovem, seu nome é Mica. Esse jovem Mica roubou 1000 moedas da sua mãe. Ele roubou 1000 moedas da sua mãe. Mas daqui a pouco a sua mãe começa a lançar maldições sobre quem roubou. Então Mica, ouvindo as maldições que a sua mãe estava lançando, opa, maldição pega. Superstição. Além de ser ladrão, é supersticioso. Ele vai lá e devolve, ressarce o dinheiro que ele roubou da sua mãe. Ele devolve as 1000 moedas para sua mãe. Sua mãe fala: nossa, meu filho, você conseguiu trazer para mim as 1000 moedas? É, mãe, eu consegui trazer para a senhora. Olha, pega essas 1000 moedas aqui e vá fazer para nós uma escultura, uma imagem de escultura. Além de ser ladrão, supersticioso, é uma pessoa idólatra. Ele vai dar para o ourives e faz uma escultura de fundição. Faz essa escultura e traz para dentro da sua casa. Trazendo para dentro da sua casa, ele não quer mais compromisso com o tabernáculo. Ele não quer mais compromisso com o sacerdote fulano de tal. Ele não quer mais compromisso. Ele quer viver na sua casa.
Então Mica agora só precisa de um sacerdote. E, irmão, há uma frase de Billy Graham que é verdade. Satanás sempre prepara um porto para aqueles que querem fugir da presença de Deus. Há um jovem levita que ele sai de Belém de Judá. Saindo de Belém de Judá, ele vai peregrinando pela terra, procurando um lugar favorável. Saindo de Belém de Judá, eu vou entender que ele saiu de uma casa que tinha palavra e tinha louvor. Por quê? Belém de Judá significa casa do pão e louvor. Casa do pão e louvor. Pão, palavra, louvor, adoração, expressamento a Deus, ingratidão. Então o camarada é levita, tinha tudo para crescer, para ser um sacerdote, tinha oportunidade de crescer na vida. Mas não, ele saiu peregrinando pela terra. Saindo peregrinando pela terra, ele quer achar um lugar favorável. E ele sai chegando perto da casa de Mica. E Mica se encontra com ele. Há uma conversa entre os dois. Ei, você está vindo de onde? Ah, eu estou vindo de Belém de Judá. E você é o quê? Sou levita. Opa, é você mesmo que eu quero. Eu quero você como sacerdote. Vou te ungir. Mas o levita fala assim, mas lá na sua casa, como que é o negócio? Olha lá, eu vou te dar pão, veste e dinheiro. Pão, veste e dinheiro. O levita fechou. Eu estou nessa, estou dentro. Vou fazer missão na sua casa. Foi lá, virou sacerdote em Jerusalém adorar. Não precisava ir mais na sede adorar. Não precisava mais de um pastor para puxar a orelha dele. Não precisava mais de um presidente para encher o saco dele. Só precisava de alguém que ele financiasse a vida e fosse sacerdote sobre a casa dele. Então, irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é um problema para o nosso tempo. É um problema grave, é um problema sério. Muitas pessoas estão sendo impastoreáveis. Muitas pessoas não querem mais compromisso. Muitas pessoas não querem mais a sombra de um pastor. Muitas pessoas não recebem mais o cajado de um pastor. Se cajado antigamente abria mar, hoje em dia não repreende nem pessoas. Então entenda, você tem um pastor a prestar continência. Você está no lugar que tem pão e louvor, palavra, louvor. Não saia daqui, querido. Não vá se vender. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Não vá se vendendo. Não se venda. Não se venda. A sua vida não tem preço. A nossa vida não tem preço, querido. Faça missões exalando o perfume do amor. Faça missões por amor, não por obrigação. Faça missões por amor, por aquilo que Deus fez na sua vida, por aquilo que Ele é. No nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu quero profetizar isso sobre a nossa vida nessa noite. Deus, eu profetizo sobre essa igreja, Pai, esse perfume, esse conhecimento. Que esse conhecimento, no nome de Jesus, venha trazer vida para aqueles que já estão em Cristo. Eu creio, Senhor Deus, que todos aqui estão em Cristo, ó Pai. Eu creio que todos aqui estão em Ti. As Suas palavras estão em nosso lábio, ó Deus. Portanto, ó Pai, que tudo aquilo que o Seu povo pede de acordo com a Sua vontade, que venha se cumprir, que venha se realizar, que venha se materializar, Senhor, no nome de Jesus. Joga por terra, Senhor Deus, toda essa resistência que há contra essa obra, que há contra essa igreja, que há contra esse ministério, que toda resistência do inferno, que toda, no nome de Jesus, resistência do mal, Senhor, seja posta por terra, que essa igreja vá avante, que essa igreja vá avante, que essa igreja vá além,
que essa igreja vá além das fronteiras que o inimigo tem colocado sobre ela, em nome de Jesus, ó Deus, que todos os impedimentos sejam postos por terra, que todas as fortalezas de Satanás sejam postas por terra nessa noite, ó Pai, que toda atividade sobrenatural de Satanás, que toda atuação do diabo, no nome de Jesus, seja posta por terra nessa noite, Pai querido, que esse perfume nessa noite, ó Pai querido e santo, no nome de Jesus, que há dentro dessa igreja, venha exalar, a ponto de ser inalado por muitas vidas lá fora, de ser transformadas, de serem libertas, de serem lavadas e santificadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo a Deus, que essa igreja, ó Pai querido e santo, vai fazer a sua obra, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, sem nenhuma resistência, vai no nome de Jesus, passar um produto original, que nós venhamos passar um produto original, no nome de Jesus, para que o seu poder, para que o seu resultado seja extraordinário. Eu profetizo pessoas extraordinárias aqui nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Eu profetizo sobre essa igreja pessoas extraordinárias para a glória de Deus. Assim eu profetizo, ó Deus, que as suas palmas louva e engrandeça o Senhor teu Deus. Eu agradeço esta rica oportunidade.